Olá, queridos irmãos. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 10, conhecemos um pouco da divina graça. Quero ler o texto. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. É possível observarmos que o apóstolo de Cristo Jesus deixou bem explícito neste texto que cada cristão, não importando o cargo que ocupe no corpo de Cristo, tem um dom. Vamos ler novamente. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra dom, usado aqui pelo apóstolo, é a palavra charisma, pequenas expressões da graça de Deus, que é a mesma palavra utilizada por Paulo quando ele descreveu os dons do Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Cada um de nós tem um dom, um charisma, uma pequena expressão da graça de Deus. Mesmo que cada dom seja diferente, todos vêm do mesmo Espírito, como disse o apóstolo Paulo, e têm o mesmo propósito. Portanto, o verso 10 de 1 Pedro 4, o apóstolo utiliza uma frase que na versão de Almeida foi traduzida como multiforme graça, ou na nova versão internacional, a graça de Deus em suas múltiplas formas. Precisamos entender que os dons que Deus deu ao seu povo não são todos iguais, não são cópias um do outro. Cada dom é uma expressão individual e única da graça de Deus, refletida através da vida, personalidade, temperamento daquele que o recebeu. Deus me deu o dom para ministrar. Eu não posso exigir que outros ministrem na mesma forma. Deus usa cada um diferentemente. Já fui cobrado muito por obreiros que me pareceu que queria que eu fosse igual aos mesmos, tivesse os seus estilos, seus dons. Somos diferentes e tenho a consciência de que eu preciso ser quem eu sou em Cristo Jesus, porque a forma da sua graça que Ele me deu pode se expressar através de mim e assim o glorificar. Creio que o corpo de Cristo, a igreja, pode ser comparado a um diamante com as suas múltiplas facetas, dependendo da reflexão e refração da luz numa determinada faceta, o diamante brilha de uma forma diferente. Cada um de nós somos como as facetas, ou seja, pequenas faces do diamante, e devemos refletir Jesus Cristo de acordo com o nosso dom para expressar e manifestar a sua glória neste mundo que vivemos. Devemos cumprir o mandamento do Senhor Jesus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5,16. Olha, querido, esse brilhar de que Jesus Cristo fala não tem a ver com a grandeza, a soberba, o orgulho, vaidade ou presunção.
Muitos alunos com um QI privilegiado brilham em seus estudos, é admirável isso. E quem é inteligente não precisa criar uma imagem que impressiona as pessoas, porque isso é visível em sua vida. Uma coisa que me deixa muito impressionado é ver crianças superdotadas. Um dia vi uma criança de apenas 5 anos de idade se destacando, queridos, falando 5 línguas com a maior desenvoltura, dominando também a matemática, a ciência, as artes, o conhecimento geral. Está ali na vida desta criança. Jesus Cristo conclui esse ponto de seu ensino dizendo que nossa luz deve brilhar diante das pessoas. E de que a luz exatamente Jesus Cristo está falando? Evidentemente, trata-se do tipo de obras que realizamos. O brilhar aqui significa influenciar, e isso é bem possível para cada um cristão, não é mesmo? E não é uma influência com base de imposição ou manipulação, é com base no estilo de vida marcada pelos valores da palavra de Deus. Isto tem a ver com ética e caráter. Isto envolve também, queridos, nossas atitudes, nosso comportamento, que deve revelar o quanto somos sensatos e também procurarmos ser corretos. Muitas coisas, por exemplo, não combinam com a luz. Podemos citar alguns como a mentira, a avareza, a desonestidade, a ambição egoísta, tantas outras coisas. Brilhar envolve o modo como nos relacionamos uns com os outros, beneficiando outros. Muitas pessoas andam nas densas trevas. Na verdade, o mundo precisa da luz de Jesus. E Jesus disse que nós somos essa luz. Bem, se somos luz, que obras temos praticadas? Alguém tem sido levado a glorificar a Deus pelas obras boas que você realiza, cristão? E que Deus, somente Ele, receba toda a glória. Deixe Deus brilhar em sua vida. Só se brilha, conforme o texto sugere, com uma vida de honestidade, integridade e fé. Os nossos talentos naturais podem impactar pessoas. Quando brilhamos na essência do nosso ser, vemos, consequentemente, o brilho da luz de Jesus Cristo. Afinal, nem temos brilho próprio. Se o temos, é porque Jesus, que é a luz, brilha em nós e por intermédio de nós. Para um cristão, é isso que importa. E a resposta é simples: devemos brilhar quando Deus espera que sejamos luz. Quando Jesus estava no mundo como Deus humanado, ele disse: eu sou a luz do mundo, João 8:12. E agora, querido, que ele foi para o Pai, ele espera que nós tomemos o seu lugar, porque ele mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Querido, interessante, né? Jesus chegou a dizer: eu sou a luz do mundo. E depois olhou para os seus seguidores, os discípulos, e falou: vós sois a luz do mundo. Que honra, que prazer! Deus espera que as pessoas vejam as nossas vidas e saibam mais a respeito de nós. Nós somos as provas vivas de que Deus é bom.
Deus é fiel, que Deus é amor, aleluia. Assim brilha a nossa luz, para que os homens glorifiquem a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, do 13 ao 14, ele escreveu ao seu filho Timóteo, encorajando-o a não negligenciar o dom que lhe foi dado através da profecia e imposição de mãos. Vamos ler o texto bíblico para não ficar nas minhas palavras. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. O apóstolo Paulo foi claro na sua palavra a este jovem, ao dizer: não desprezes. Em outras versões bíblicas ele disse: não negligencie, não deixa de desenvolver o dom que há em ti. E qual foi o dom que ele recebeu, queridos? O dom para exortação e ensino, conforme o verso 13. Paulo disse que Timóteo recebeu este dom por profecia, ou seja, por mensagem profética. Esta é uma segunda referência à ordenação de Timóteo ao ministério. Vemos que nela participaram os profetas, pregadores, presbíteros e o apóstolo Paulo. Saiba, meu querido irmão, que o dom é como uma semente. Ela só crescerá e mostrará ser uma grande árvore se for plantada na terra própria, na época certa, no clima certo. Jesus contou na parábola da mostarda, dizendo ser ela uma das menores sementes que existe. Quando plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Assim podemos ser nós, com o dom que ele nos deu, como disse Pedro, podemos fazer muito na conquista de vidas, na restauração daqueles que estão desviados, afastados dos caminhos de Deus. Às vezes você fica a se perguntar: quando é o tempo certo em que devo usar e desenvolver o dom? Bem, querido, por ser o dom às vezes uma semente, somos tendenciosos a desprezá-lo. Mas a questão é que precisamos apenas colocá-lo em nosso coração para que ela venha produzir frutos. Assim estava o jovem Timóteo. Seu líder e pai espiritual, o apóstolo Paulo, estava preso por essa ocasião e prestes a morrer. Timóteo o substituiria e estava tremendamente abalado e perdido com esta missão. Paulo percebe isso e começa a ministrar sobre a vida daquele jovem. A primeira coisa que Paulo disse para Timóteo foi provocar Timóteo a se recordar de sua fé, a mesma que este jovem havia recebido de sua avó e de sua mãe. Paulo então exorta a seu discípulo para que desperte este dom de Deus que foi concedido a ele. Olha, irmãos, como servo de Cristo, somos responsáveis em manter esta chama acesa. Desperta o teu chamado, cristão. O diabo é o único interessado na sua inatividade no reino de Deus. Ele luta para mantê-lo inerte, não usar o seu dom que lhe foi concedido pelo Pai.
Paulo percebeu um certo abatimento em Timóteo e o atuante apóstolo não deseja ver um filho na fé triste, abatido e desanimado, por isso que ele o ajudou. Deus desejava que Timóteo se levantasse debaixo da unção de Deus na sua vida. Não deixe, meu irmão, que o dom que está em ti esfrie ao ponto de apagar definitivamente. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, Deus bendito, glorioso, porque nós fomos escolhidos por Ti. Recebemos dons para serem usados em prol da restauração, da salvação do nosso próximo. O Senhor nos deu dom para tirarmos vidas que estão amanietados pelo diabo, estão caminhando às tormentas do inferno, mas na autoridade, no poder e na graça, no dom que o Senhor nos concedeu, vamos, Deus querido, com a Tua bendita ajuda e graça, conduzir muitas pessoas aos braços de Cristo, às mansões celestiais, aleluias. Obrigado porque somos despenseiros da multiforme graça de Cristo nesta terra. Somos luz, como Jesus falou, e queremos brilhar, Senhor, não para nossa glória ou exaltação, mas para a honra e glória do autor e sustentador da nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um abraço fraterno, que Deus abençoe ricamente os seus lares e até o nosso próximo encontro com a graça de Cristo Jesus.